Porque um cara que tá... Eu acho que o setor está nesse modo anestesia. O cara que tá vivendo isso que você descreveu, ele está anestesiado. Porque ele segue tomando porrada, mas ele não acusa mais o golpe. Então é um cara muito forte. E aí, como é que o cara usa essa força que ele tem pra sair de onde ele tá? Às vezes é pedindo ajuda. Pode ser um amigo, pode ser uma palestra que ele assistiu, pode ser um evento que ele foi, pode ser um livro que ele lê, pode ser um podcast que ele assiste. Cara, pode ser qualquer coisa, mas assim, cara, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Se o carro está atolado e o carro não consegue sair do atoleiro, para ele sair do atoleiro, ele precisa de ajuda. Ele não vai sair sozinho. E não tem problema nenhum. Você não é mais fraco porque você pediu ajuda. Você não é pior do que o outro porque, o outro tá lá com 10 lojas e faturando, trocou de carro, né? E você não. Então assim, uma das coisas que pode ser é peça ajuda. Fala, fera! Seja bem-vindo para o 50º, é isso que eu falo, Lucas? 50º podcast da Abrazel. É um prazer inenarrável. Puta, eu nunca imaginei que eu usava o inenarrável na minha vida. Inenarrável tá com este cara, o Felipe. Depois eu vou contar no finalzinho como que a gente se conheceu, mas o Felipe, eu acho que esse é o primeiro tutor, como fala? Mentor que eu tenho. Cara, um cara iluminado, apareceu na minha vida, cara, para pensar em coisas de negócio, de trabalho, como resolver. E hoje me dá dica de livro, tô lendo Cara, do Edgar Hutto. Eu tinha que ter uma editora de tanta dica de livro que eu dou pra saber qual que é. Mas, cara, por que ele tá aqui hoje? Eu convidei e ele vai falar no podcast também. Além do podcast, vai falar no nosso encontro de negócio que, bicho, a gente tem pressão pra caramba. A gente tem, cara, tava conversando isso com alguns donos de restaurante, com o André, presidente nosso, que, cara, a gente tá trabalhando mais do que a gente trabalhava antes, tá produzindo muito mais, rendendo menos, família largada de lado, enfim, cara, hoje... Você ser líder, ser um ser humano, cara, ter empatia com as pessoas, conseguir dar resultado, produzir, virou um samba do crioulo doido. Eu acho que era mais... Nossa, nem sei se posso falar isso, mas enfim, agora já foi. Nossos pais acho que tinham mais alinhado essas coisas, e a gente está num caminho muito doido. E o Felipe é sócio, fundador de uma empresa que é uma consultoria, que chama Oficina da Mente. Eu acho que aí já explica mais ou menos o que a gente vai falar. Eu sou engenheiro da cabeça. Sou engenheiro da cabeça. A gente aperta uns parafusos de vez em quando. O cara vem aqui, cheio de problema, fala, peraí, do pescoço pra baixo é o personal trainer, do pescoço pra cima a gente resolve. Puta, é mais ou menos o que tá na tua garrafa ali, né? Se bateu e doeu, pega que é teu, né? Isso aqui eu uso em mentoria, ele sabe, inclusive. Cara... Tô falando um negócio ali, o sujeito, se o negócio bateu em você, pega pra resolver, porque o se bateu e doeu é doeu, né? Mostra pra câmera pra tu me entender o que eu tô falando. Se bateu e não sei se tá focado ou não, se bateu e doeu é um martelinho, se bateu e doeu, pega que é teu. Então, eu já aviso aqui, obrigado pelo convite, se a gente falar alguma coisa que quem estiver nos assistindo ficar meio incomodado, ficar meio doído, falar, porra, pisou no meu calo, não sei o quê. É pra você. Isso é um problema seu. Você vai lá e você resolve. Então, se bateu e doeu, pega que é teu. Eu já falei pra ele essa frase diversas vezes. Algumas vezes. E, cara, o Felipe trabalha com desenvolvimento humano, comunicação, liderança há mais de 10 anos. Cara, ele ficou muito conhecido pelo estoicismo e, cara, você fez... Depois eu quero que você conte um pouquinho dos 360 dias de conteúdo estoico, cara, que é uma filosofia muito bacana para você entender o que está acontecendo, para você, cara, não transformar uma lagartixa num dragão. Tô traduzindo bem mal. Gostei dessa, gostei. Adoro uma metáfora. Palestrante, Iron Man, tem que voltar a ser Iron Man. Mentor, enfim, cara, alguém que vai vir aqui ajudar você, dono de restaurante, você que está escutando nosso podcast, a entender como que você, como ser humano, vai lidar com seus desafios de trampo, de família, de vida. E, cara, vamos começar o papo. É isso aí. Eu acho que o empreendedor, naturalmente, e todo dono de bar, de restaurante, ele é um empreendedor por natureza, né? Não importa qual seja o contexto. Raçudo ainda. Raçudo. Agora, assim, eu admiro demais vocês que se aventuram. Eu acho que assim, o empreendedor ele já tem um pino meio solto. O empreendedor desse segmento de vocês, eu admiro muito, porque assim, eu não teria coragem de ter um negócio desse, porque é muita responsabilidade, cara. É um negócio assim... a minha grande escola foi no Brás, na 25 de março.
E a gente vende, uma né? Família de comerciantes. Meu pai e meu tio, a história clássica, não vou nem entrar nessa. Tem um podcast que eu gravei com meu pai, inclusive. Chegaram no Brasil com a mão na frente e outra atrás, não tinham nada. Pouco dinheiro que meu pai tinha, o taxista roubou, uma coisa assim. E eles vendem, até hoje, meia, cueca, calcinha, sutiã, roupa de academia e tal, assim, não fabricam mais nada. Eu já acho uma loucura, porque você comprou lá o azul, saiu de linha, você tem que... agora imagina um pedaço de filé mignon que você comprou e... Enfim, eu admiro demais. E constatações do cotidiano à parte, eu acho que para quem está ouvindo a gente, não saia desse episódio, fique, porque você não é ouvido. E se eu puder dar os meus 2 centavos de contribuição aqui, cara, como é que vocês, né, quem está ouvindo aí do outro lado, você, seu irmão, a turma toda que faz parte desse ecossistema que leva tanto prazer, recreação, momentos de tranquilidade, de comemoração, de celebração para o mundo, né, de modo geral, que é isso que a gente faz. Hoje, se você for para pensar, o restaurante o bar, o restaurante, esse tipo de entretenimento é uma válvula de escape da população. Sem dúvida alguma. É um momento de celebração. Ninguém vai lá porque tá puto. Exato. Eu tô meio puto, vou no restaurante. Não, né? Sempre tem ali uma razão. E no final das contas, o empreendedor, ou quem tá ouvindo a gente aqui, não ouve. Então, se a gente puder dar a nossa contribuição, e como o Novaes disse hoje, com mais R$10 você compra uma Coca-Cola com a figurinha da Copa. Fica aí para você acompanhar e entender assim, cara, nem tudo está perdido, nem tudo precisa ser tão ruim, nem tudo é tão trágico e tá tudo bem você de vez em quando se abrir, falar, trazer coisas que são importantes de serem nomeadas, identificadas, resolvidas, ganho de consciência e por aí vai, porque a vida não é fácil, né? E como você bem disse, a gente vive um mundo hoje onde as coisas estão muito aceleradas. Pela primeira vez, um estudo que saiu, não vou saber citar a fonte, a geração que vem agora ela é cognitivamente menos capacitada do que a anterior. E o problema disso daqui é isso aqui. Ansiedade. Né? Enfim, né? Um problemão, literalmente um problemão, porque as pessoas hoje não têm mais paciência. Né, que é tudo para ontem e tal, é o cliente que vocês recebem lá, o cara quer a mesa para agora, ele quer, chegou, ele já quer que o prato chegue, enfim, não tem muita paciência, mas esse é o momento para a gente falar com você, que é o cara, né, o homem, a mulher que está diante do seu negócio, como que a gente pode dar essa contribuição. Função de despressurizar a sociedade. Então, se a gente for pensar que o assunto nosso hoje vai ser muito consciência, vai ser muito autoconhecimento e no final das contas, eu não tinha parado para pensar isso, mas é verdade. A gente, como dono de restaurante, a gente é um despressurizador dessa sociedade que cada vez está mais ansiosa, cada vez está mais imediatista, cada vez está... Cara, eu não consigo mais gerenciar internamente meus problemas, então eu começo a dar patada em quem eu não deveria dar patada. Então, o mundo está no caminho oposto do que a missão do dono de bar e restaurante, que é despressurizar, trazer mais calma, fazer o cara... O restaurar, né? O restaurar, a palavra do restaurante, o restaurar é fazer com que a pessoa entre de uma forma e ela saia melhor, ela saia restaurada. Por isso que chama Caramba, eu nunca tinha pensado, é verdade. Eu adoro olhar o significado. Restaurante o nosso setor, entendeu? Muito bom mesmo. E aí tem que tomar cuidado para que os donos de bares e restaurantes não caiam naquele estereótipo do palhaço. Do palhaço do circo mesmo, Sim. sabe? Que é aquela figura que tá ali para entreter, para animar e tal. E a hora que ele entra, né? Na hora que ele sai do palco, que ele vai ali pros bastidores, ele tira aquela fantasia, ele tá triste, ele tá cansado, né? Ele tem uma carga. Então é importante parar para falar, pô, será que eu tô nesse lugar? Será que eu tô sentindo essa dor? Será que eu tô passando por isso? Se sim, o que eu posso fazer agora? Aí você falou do estoicismo, eu vou puxar já a... Boa. Vou puxar aqui um pouco da história do estoicismo. O estoicismo é uma linha filosófica que existe, vou arredondar a conta aqui, há 2000 anos, e existe até hoje. Então assim, cara, se tem um negócio que existe faz 2000 anos e até hoje ela funciona, eu no mínimo pararia para entender... Respeita, pelo menos. No mínimo respeito. Inclusive serviu de base para o catolicismo. Não vou entrar, né? Não é uma aula de filosofia, muito menos de religião aqui. Mas serviu de base por quê? Porque, cara, é um negócio coerente. E em poucas palavras, para quem não tem ideia do que é estoicismo. O estoicismo basicamente é o seguinte. Você ter muita consciência e clareza
sobre o que está no seu controle e o que não está no seu controle. Perfeito. Cara, você tá no controle do tempo? Não. Tem gente que fala assim, nossa, que tempo doido. Não, doido é você que acha que o tempo que é doido, porque o tempo é o tempo. A natureza é a natureza. Vai chover. Eu na casa da Serra lá, agora eu tô morando na Serra da Cantareira, e aí, nesse final de semana, cara, a gente não tinha chegado nessa fase ainda, a gente tá há pouco tempo lá, o chão lavado de água, porque lá é úmido, é no meio da floresta o negócio. Eu vou achar ruim? Com o tempo, não. O que eu posso fazer? Pegar um pano e secar. Pano, secar e acabou. Comprar um desumidificador, secador de toalha, uma série de coisas, mas enfim. Então, eu ter consciência do que tá no meu controle e o que não tá no meu controle. Você tá se divertindo com a casa da... Nossa. O MacGyver que habita dentro de mim, cara. Depois Massa a gente demais. chega nesse lugar. O mestre de obra da obra que eu tô fazendo, ele chegou e falou assim, ô, seu Felipe, vai montar uma marcenaria? Falei, quase. Então, cara, o que tá no meu controle e o que não tá no meu controle. Beleza, até aqui parece fácil. Pô, tá no meu controle, não tá no meu controle. Pô, reagir a algo que alguém fez. Um cliente mal-humorado entrou. Não, Cara, avaliação de Google que, cara, pega todo dono de restaurante. O cara vai lá e esmaga o restaurante do Google. Não necessariamente o cara estava certo, pode ser essa questão. E, cara, tem muita gente. Eu ficava assim, eu ficava remoendo, filha da mãe, cara, puta, isso é sacanagem. Não vai mudar nada. Você recebeu 100 avaliações positivas, Aquela uma arrebenta a vida de vários donos de restaurante. E literalmente pode ser que arrebente do ponto de vista de mercadológico. O cara vai lá, acha ruim, você perde cliente, etc. Mas do ponto de vista humano e de consciência do dono de restaurante. Aí você olha para isso e fala, pô, beleza, recebi uma avaliação negativa. O que eu posso fazer com isso? O que você não precisa fazer é reagir na mesma intensidade que aquilo veio. Eu sei que falar é fácil, mas enfim, eu tô aqui para isso. Recebi uma avaliação negativa. Obrigado pela sua avaliação. Vamos levar em conta o que você trouxe e torcemos para que numa próxima experiência seja melhor. Tão boa quanto todas as outras avaliações positivas que a gente tem. Acabou. Entendeu? Porra, foi sereno, foi tranquilo. Isso está no meu controle. Mas, como eu falei, né? Saber o que está no controle e o que não está no controle. Parece fácil. Mas qual que é o lance? A pegadinha que poucas pessoas olham e pensam nisso. E muita gente fica falando do estoicismo como se fosse, né? Como se seguisse, mas não pega essa vírgulazinha que muda tudo. Que é você ter força para resolver o que está no seu controle e sabedoria para deixar aí o que não está no seu controle. Porque qual que é o grande problema, cara? Quando inverte-se os polos. O sujeito quer cuidar do que não está no controle dele e aquilo que ele poderia fazer que depende dele, ele joga ao léu e reclama depois. Fala, cara, olha que maluquice. O que você poderia fazer, você não faz. O que você tem influência nenhuma, você quer ficar fazendo. Fica tentando, forçando, gastando E aí energia. chega no final, o sujeito está sem força, sem energia, cansado, tá com gastrite, insônia, enxaqueca, tá brigando em casa. A razão é essa, aperta o pause. Que essa é uma coisa que eu adoro trazer para as pessoas. Cara, tá doendo, seja lá o que for. Em casa, no trabalho, família, não importa. Aperta o pause. Tem como é que chama aquele filme do Adam Sandler? Clique. No controle Se remoto. você sabe que filme é esse, você vai denunciar a sua idade. A molecada Exatamente. que tá aqui A talvez não molecada tenha não ideia de que filme é esse. Vocês sabem que filme é esse? Sabe? Você queria ter aquele controle remoto, né, Lucas? Aí você vai lá, agora, nesse exato momento, aperta o pause e fala, porra, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo. Parênteses, nesse filme tem uma hora que a mulher dele tá, cara, descendo o cacete nele, ele vai lá, pum, ele pausa a mulher e sai pra tomar uma cerveja. Então é mais ou menos isso. Aí se você pudesse dar uma pausa na vida, subir o drone assim, olhar lá de cima e falar, pô, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Aí você começa a dar nome para as coisas. Aquilo que tá te deixando feliz, aquilo que tá te deixando triste, aquilo que você queria fazer mais, aquilo que você queria parar de fazer, aquilo que você queria começar a fazer. Dê nome para as coisas, aprendam a dar nome para as coisas. Estava numa reunião com um cliente hoje e aí a gente estava discutindo, estavam os VPs, CEO, não sei o quê, porque a gente vai começar um programa de desenvolvimento de 130 pessoas no time comercial. Cara, 130 pessoas no time comercial, uma empresa grande, a gente tem que falar com eles, tem que entender. E aí uma das coisas que veio à tona é a dificuldade que o líder tem de dar nome para os comportamentos. Aí a gente cai numa coisa, eu uso isso em palestra, a galera dá risada. Eu viro e falo assim, sabe quando você está sentindo uma coisa assim, que você não... porra, Matheus, estou sentindo um negócio aqui. Pô, mas o que é?
Aí você não sabe se é angústia ou gases. Aí você não sabe se você toma um Luftal ou se você faz uma meditação, sei lá, entendeu? Então, saber dar nome para as coisas, você começa a catalogar. Imagina o seu restaurante, você abre a geladeira, não tem etiqueta de nada. Imagina como é que fica na hora do... Na pauleira no rush. Porra, não vai funcionar. Vai a mesma coisa com o acervo de pensamentos dentro da cabeça. O cara não dá nome para nada, aí ele é tomado por uma confusão mental, aí perde capacidade de raciocínio lógico, aí começa a colocar os pés pelas mãos, perde a paciência, começa a dar patada em quem não precisa. Aquelas coisas que talvez, como você falou, né? Eu adorei a metáfora aí. A lagartixa não vira um dinossauro, um dragão gigantesco. Por quê? Você deu nome pro negócio. Então, assim, começa pequenininho, tal, uma coisa por vez, não se cobra. Né? A gente fica vendo hoje história de rede social, etc. Isso aqui é uma droga. Literalmente, né? Dopamina no extremo tal, é igual o sujeito que vai lá e bebe todo dia, ou que usa qualquer tipo de droga, ou jogo, etc. Você sabe que depois que a gente começou a trabalhar junto, eu acordava, cara, deixa eu ver o que aconteceu. Cara, já pegava o fechamento do Benedito no dia seguinte, tal. Cara, antes de levantar na cama, eu já tava vendo o porra do Instagram, assim, o que tinha acontecido e tal. Hoje eu, cara, levanto, vou tomar café, boto a cara na água gelada, sento, leio lá o meu devocionário, cara, pego um pouquinho agora eu tô lendo o Novo Mundo do Eckhart Tolle? do Eckhart Tolle, que você que me indicou, que, cara, fenomenal. Eu já perdi a conta da quantidade de vezes que eu ia dar uma patada e respirei fundo e... Tá, então vamos resolver. Como que você acha melhor resolver uma pausa. isso? Quando você não dá a patada, o que você assume? Presença. Presença, exatamente. Tá presente ali. Cara, puta, cagada do funcionário. Tá, e aí? Como que você acha que a gente pode resolver esse negócio? Porque não vai adiantar dar patada, vai piorar o problema, vai pedir as contas, então ainda mais hoje em dia que, cara, qualquer coisa que você acontece, pede as contas. Cara, então como que você vai fazer para resolver? Bora, que eu te ajudo. E, velho, tá mudando. Então aí eu vou, aí depois que eu fiz tudo isso que eu vou pegar o carro, ainda tô fazendo uma coisa errada, que eu começo a ver a mensagem no carro indo pro trabalho. Então ainda ainda precisa resolver. É outro problema de saúde. Está em desenvolvimento. Outro problema de saúde. Não é o mesmo da ansiedade agora, eu dirigir e texting driving, né? Cara, muda o jogo, muda o jogo. Essa história de ter esse exercício, para mim, um valor inegociável é a coerência. Essa é a coisa mais importante, esse é o meu valor mais fundamental. Quando eu sinto que eu estou sendo incoerente, eu paro tudo, cara. Tudo, assim. Com qualquer segmento da vida, qualquer relacionamento. E aí, para ser coerente, porra, não adianta ficar falando de estoicismo, como aconteceu ontem. Eu acho que e donos de bares e restaurantes fazem muita obra, né? Vira e mexe, tem que fazer reforma. A manutenção obra, é a conta que a gente nunca acerta, velho. Você bota no DRE, erra, e todo mês você tem lá até tem restaurante, tem o tiozinho que fica fazendo a manutenção do restaurante. E eu tava lá, eu tô fazendo a reforma em casa e tal. E aí tomei uma decisão ali de mudar uma entrada tal, de tirar um telhado que tinha como chama, uma calha, e eu falei, porra, vou fazer uma laje aqui, um negócio mais fácil. Enfim, teoricamente é um espaço com, sei lá, 4x4, assim, não tem 15 metros quadrados o negócio. Deveria ser simples. Eu trabalho de casa, montei o escritório numa casa fora da casa, ali que tem no terreno, e, cara, eu trabalho eu preciso de internet, porque eu vou dar aula, vou dar mentoria, vou fazer reunião, etc. Então eu montei um sistema redundante. Eu tenho a Vivo e tenho o Starlink. E tenho o No Break, ou seja, 2 horas de aula não é para cair. Não vai cair. Então eu lá, falei, pô, caiu, internet caiu. Não vou sofrer, eu tô focado. Tiro o plug da Vivo, pego o Starlink, coloco no computador, no cabo, né? Segue o jogo. Dá 15 minutos, desce a Stephanie, minha esposa. Amor, tá sem internet. Aí bom, não é só aqui, é lá em cima também. Cara, deu assim 15 segundos. Vem o Johnson, que é o cara que tá cuidando da obra lá. Ô, seu Felipe, só chamar os caras da Vivo, hein? Ele cortou o fio. Pô, tá, não é possível. O que aconteceu? Rapaz, cortei o fio. Ele arrancou a laje, arrancou tudo, viu os fios lá, meteu-lhe o alicate. O que uma pessoa que não está na presença faz nessa hora? Vai voar no pescoço. Não é possível, não sei o quê. Começa a brigar com a sombra. A internet vai voltar? Não. Está no meu controle materializar um fio de fibra. Ele até tentou juntar o fio de fibra.
Vai voltar? Não vai voltar. O que eu pude fazer nessa hora? Beleza, Johnson. Peguei aqui aplicativo da Vivo, descobri como é que fazia o que tinha que fazer e tal. Era, sei lá, umas 8 e pouco da manhã. Cara, quando deu 1 hora, 2 horas da tarde, o cara chegou, gente boa pra caramba, foi lá, resolveu. Aí eu vi que tinha uma coisa errada na fiação anterior e conversei com o cara e tal. Cara, deu certo. Poderia ter dado uma merda gigantesca, poderia. Mas aí é a gente ser precavido da história de... até a Stephanie falou, pô, mas por que você vai ter 2 internets? Eu falei, porque eu preciso estar preparado que no final do dia isso aqui é o ganha-pão, não é não? Aí ela, tá. Aí quando aconteceu eu falei pra ela, tá vendo? Agora já se pagou. Sim, se eu pagar 1 ano dessa porra, já se pagou total, tá resolvido. Então o estoicismo é ter essa habilidade, é uma habilidade. Pra quem tá ouvindo, fala assim, porra, não tenho ideia do que é isso. Começa a treinar. Começa hoje, aí você vai... isso que você falou, pô, eu vou dar uma explodida. Às vezes é com o cachorro. Você dá uma segurada porque não adianta. E isso começou, o estoicismo foi aparecer na minha vida em 2022. Aí eu comecei ali um ensaio, uma leitura aqui, uma leitura colar, gostei da história. Esse negócio aí, se eu tivesse vivido naquela época, eu ia ser da turma desses caras aí. E aí em 2020 eu ganhei um livro chamado Diário Estoico. E em 2023 o Diário Estoico basicamente é um livro com 365 lições diárias sobre o estoicismo. Um livro de um cara chamado Ryan Holiday, é um cara bem legal. Ele traz um estoicismo palatável. Tá. Né? Ele não é um filósofo que vamos entender a retórica do Marco Aurélio, enfim. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou todo dia ler, pego o celular, gravo um vídeo, posto. Porra, o vídeo tem 1 minuto, tá tranquilo. Começou. Primeiro de janeiro, dia 2, dia 3, cara, no dia 8 eu falei, porra, irmão, o que eu fui fazer, cara? Que loucura foi essa? Que merda, hoje é dia 10 de janeiro, tem até 31 de dezembro. Isso aqui não vai dar certo. Mas vamos, porque, pô, me comprometi, a coisa... E eu senti que aquilo ali, sabe, tava movimentando meu coração de verdade. As pessoas mandavam mensagem, e aí, cadê a lição de hoje? E aí, não vai ter? Eu falei, porra, cara, se uma pessoa estiver acompanhando essa porra, foda-se, eu vou fazer. E aí fui até 31/12. Então foram 365 vídeos, o que pra mim foi, assim, um ganho múltiplo, porque eu, primeiro, fui coerente com o que eu me propus a fazer. Eu vivi o estoicismo na prática, cara, minha vida mudou assim. Tudo que você pode imaginar mudou na vida durante esse ano. Eu treinei o que hoje eu faço, pô, dar palestra, gravar vídeo, tal, não sei o que. Você fala, cara, foram, assim, ao todo, acho que dava umas 48 horas de vídeo. Que vai, pô, mas são só 2 dias. Vai ficar 48 horas seguidas gravando pra você ver o que acontece. É punk. Então, teve um negócio bem legal de ter feito isso. Tá lá no Instagram. Alguns amigos falam assim, pô, o Giba, inclusive, é um deles. Você é burro, você tinha que cobrar esse negócio, bom pra caramba, não sei o quê. Falou, cara, não consigo. Não consigo por falta de habilidade técnica e porque eu senti que aquilo ali tinha que ser de graça. Tá lá no Instagram. Tem 365 vídeos pra galera assistir, e aí pode ser que alguns você vai assistir e eu vou dizer pra você, ó, se bateu, doeu, pega que é teu, né? Não é um problema meu. Cara, Chay, e vamos falar uma coisa, trazer um pouco disso pra realidade do dono de bar e restaurante, aí eu acho que tem algumas coisas que eu quero ambientar nessa minha pergunta. A primeira cara, a gente, pós-pandemia, você vê nitidamente um setor doente. Cara, era o dono de restaurante que, cara, as contas fechavam, tinha todos os problemas de contratação de pessoas, a inflação, ou não sei o quê, ou tal. Eu vejo muito da turma, cara, a pandemia acabou, mas não largou de nós, entendeu? Então, tipo, ainda a galera tá cansada, a galera tá exausta psicológica e emocionalmente. Cara, aí muita gente que sobreviveu à pandemia, cara, até hoje tem dívida para pagar, conta que está com problema. A gente tem várias pesquisas. O Brasil soltou uma pesquisa mês passado que quase 50% ainda está trabalhando com prejuízo. Então aquele cara que demorou 20 anos para construir um patrimônio, comprou uma casa na praia, está vendendo a casa na praia para pagar as contas que
que ficou para trás, aí puta, vai tentar abrir uma loja, não consegue porque não acha gente, enfim. Você percebe que o dono de restaurante pré-pandemia tinha tesão de fazer o que a gente falou de ser um agente descompressor. E hoje, cara, a gente tá tipo, cara, pelo amor de Deus, eu queria estar em outro lugar, só que eu não consigo, tô no bagaço. Então, como que a gente consegue trazer esse nível de autoconhecimento, ou, cara, como que o cara consegue apertar o botão do pause no meio dessa pauleira, já desgastado? É o que eu falo, uma coisa é quando você acabou de fazer exercício, pô, correu, tá felizão, endorfina tá pegando e vem um problema pra você. Cara, é uma lagartixa, isso aí, velho, relaxa que a gente resolve. Outra coisa é você tá lá, tipo, passou o dia dos namorados, tomou porrada até não poder mais, tudo deu errado, 1000 clientes reclamando, e aí vem uma lagartixa. Cara, aquela lagartixa já vem com fantasiada de dragão. Como que, cara, a gente ajuda este cara a dar o tamanho do problema e, cara, ensinar ele a rebater o problema com desenvolvimento, estoicismo, a porra toda? Eu vou tomar muito cuidado com a resposta, porque, cara, isso é um problemaço, né? Isso é um problema real, assim. E eu não quero ser leviano na minha fala de siga essa fórmula mágica e seja feliz. Não existe isso. Se alguém algum dia te prometer a fórmula mágica da felicidade, fuja, denuncie, saia correndo, bloqueia. É droga. Não existe facilidade quando o assunto é desenvolvimento, quando o assunto é você, né, se soltar dessas coisas que atrapalham. Mas se a gente pudesse começar por um lugar, eu pensaria assim, bicho, qual é o lugar mais fácil de você começar uma pequena mudança? Qual é o ganho mais rápido que você pode ter, que começa assim, aqueles 5 minutos de respiro? Fala, cara, putz, caramba, nossa, eu não tinha visto isso aqui. Que pode ser o seguinte, cara, o cara tem uma árvore na casa dele, no terreno dele, na frente do prédio dele. Ele olha e fala, cara, dá uma olhada para essa planta aqui. Respira, esteja presente ali naquele momento. Qual é o próximo passo que ele pode dar para ele começar a sair do modo anestesia? Porque um cara que tá... eu acho que o setor está nesse modo anestesia. O cara que tá vivendo isso que você descreveu, ele está anestesiado. Porque ele segue tomando porrada, mas ele não acusa mais o golpe. Então é um cara muito forte. E aí como é que o cara usa essa força que ele tem para sair de onde ele tá? Às vezes é pedindo ajuda. Pode ser um amigo, pode ser uma palestra que ele assistiu, pode ser um evento que ele foi, pode ser um livro que ele lê, pode ser um podcast que ele assiste. Cara, pode ser qualquer coisa, mas assim, cara, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Se o carro está atolado e o carro não consegue sair do atoleiro, para ele sair do atoleiro, ele precisa de ajuda. Ele não vai sair sozinho. E não tem problema nenhum. Você não é mais fraco porque você pediu ajuda. Você não é pior do que o outro porque o outro tá lá com 10 lojas e faturando, trocou de carro, né? E você não. Então, assim, uma das coisas que pode ser é peça ajuda, nomeie os problemas. Puta, eu tô com... O cara fala assim, onde é que tá doendo na vida? Tudo! Não. Dê nome. O que é tudo? Deixa eu fazer uma lista. Se tudo o que é o que pega primeiro no dia para você? Se tudo for a embalagem, eu quero os ingredientes. O que tudo é composto de... Vamos lá. Minha vida pessoal, minha esposa, meu marido, meus filhos, meu cachorro... O funcionário, meu gerente... Cara, começa a dar nome. Por quê? Pra você começar a entender do que a gente está falando aqui. Né? Isso é um ganho de consciência. Perfeito. Que é ter ciência daquilo que te atrapalha. Às vezes o cara tá gastando mais do que ele ganha. E o problema não é o negócio que ele tem. É o tanto de gasto que ele tem. O cara vai lá, fez uma dívida tal, e aí ele acha que um dia deu certo, tal, mas hoje não dá mais. Cara, beleza, então eu vou me desfazer dessa coisa e não dessa coisa. Entende? De novo, não existe uma fórmula mágica, mas eu iria para assim, o que está no meu controle, que eu posso fazer. O que é um ganho fácil? Por exemplo, eu vou falar coisas que podem soar idiotas aqui, mas como eu falo na palestra, eu vou falar hoje, como ninguém vai assistir, né, vai assistir depois, não acredita em mim, testa. Cara, não precisa acreditar em mim, mas testa. Só não vai falar que não funcionou, vai me xingar e não testou esse negócio, não levantou a bunda para fazer alguma coisa. Então, colocar essas coisas que estão disponíveis
no seu campo de ação para começar a tentar melhorar. Coisas idiotas que podem estar afetando sua vida. O sujeito acorda, ele liga na qualquer uma das TVs aí, de Globo, Bandeira, qualquer uma delas, qualquer jornal da manhã. Notícia ruim o dia inteiro. O que... eu faço o teste. O próximo jornal da manhã que você assistir, você vai pegar um papel e vai marcar assim, quantas notícias são boas, quantas são ruins, quantas mortes foram anunciadas no programa. Cara, esses dias, o que eu faço quando eu acordo? E antes que alguém pense, nossa, mas é um alienado. Não, é só porque a notícia que passa no Jornal da Manhã não vai afetar em nada a minha vida. Nada, zero. Eu acordo, o meu algoritmo do YouTube, ele já até sabe, né? Eu sou um heavy user de YouTube, eu uso pra caramba. Eu coloco lá umas músicas lá, jazz, não sei o quê, uma imagem bonitinha, é IA, e fica lá uma musiquinha, cara, pô, vou tomar um café e tal, eu tenho esse privilégio. E eu uso ele, eu usufruo dele, mas primeira coisa, do que você tá se alimentando? Às vezes eu só parar de assistir o Jornal da Manhã. Às vezes eu entender como é que tá o meu relacionamento com o celular. E veja, isso vai resolver a história não vai resolver, mas é uma coisa que tá no seu controle. Né? É uma coisa que você pode fazer e não é pagar um boleto ou ganhar mais dinheiro. Mas é liberar um espaço mental, acho que esse é o ponto. Respondendo a pergunta qual é o espaço mental que você precisa para cuidar daquilo que precisa ser cuidado? Então, se a gente for parar para pensar assim, cara, pare um momento, analisa o que você está colocando dentro do seu espaço mental ao longo do dia. Estou colocando aquela notícia, estou colocando lá os vídeos idiota do YouTube, estou vendo mulher, um monte de coisa. E fala, cara, então tá, vou escolher alguma dessas daqui para liberar esse espaço para eu pensar em mim, para eu pensar na minha família, para eu pensar nas coisas que eu tenho controle. Que aí sim, nessas coisas que eu tenho controle, eu vou estar com a cabeça mais limpa para eu começar a entender o que eu vou fazer com aquilo. Então, eu preciso gerenciar a minha equipe. Então agora você não está tentando gerenciar a tua equipe com 500 coisas, com o problema do não sei o que, o governo que vai fazer não sei o que, a escala 6x1, o cacete que a gente está todo mundo preocupado. Não, agora eu estou olhando o problema despreocupado neste momento que eu abri um espaço na minha cabeça para olhar aquilo com intensidade. Seria isso? Sim. Uma coisa que é importantíssima é a gente aprender a observar os nossos pensamentos. Porque... Bora aprofundar nisso, que isso Vamos lá. Espaço metafórico aqui. Se a gente pudesse olhar o céu agora, ele talvez ia ter, sei lá, meia dúzia de nuvem, pelo que eu me lembro a hora que eu estacionei o carro aqui, agora são 4:30 da tarde. As nuvens que estão no céu não definem o céu. O céu é o céu, a nuvem é a nuvem. Se a gente pegar isso e entender na nossa cabeça, nós somos o céu e as nuvens são os pensamentos. Beleza. Os pensamentos não definem... Se as nuvens não definem o céu, os pensamentos não definem você que é o sujeito. Por quê? Porque você consegue observar. Se você consegue observar essa lata, você não é essa lata. Você é quem observa a lata. Estou lendo bastante sobre isso. Se você observa o pensamento, você não é o pensamento. Um problema acontece quando você se identifica com o pensamento. O cara ele se identificou com o pensamento de que, porra, meu negócio não funciona, eu tô quebrado, tô endividado. Ele criou essa identidade. Ele fala assim, eu tenho uma dívida. E ai dele se perder essa dívida, porque quem ele vai ser quando ele não for mais endividado? E aí cria-se um sistema, e a gente está aprofundando aqui. Se identifica na pessoa, né? A pessoa se identifica no... Não pode. E não pode. Você não pode. Vamos lá, eu não sou nem psicólogo, nem psiquiatra, mas eu sou um curioso da mente. Vamos pensar assim, em vez de eu sou um endividado... Eu estou endividado com uma dívida. Eu estou endividado nesse momento, tenho uma dívida e eu preciso saber quais são os meus passos para não ter mais essa dívida. Que é o caminho duro. Pô, eu estou acima do peso, quero perder peso. O que eu preciso fazer? Não, Precisa fechar a porra da boca. A hora que você falou essa, eu ia lembrar disso aí, porque teve uma época, cara, eu era pequeno, minha mãe falava assim, cara, mas eu preciso perder peso. Não. Porque quem perde quer ganhar de volta. Eu preciso eliminar peso. Minha mãe falava assim, cara, você não pode perder peso, porque você perdeu alguma coisa, automaticamente... Quem perde acha. Eu não posso perder as coisas. Então você tem que emagrecer, você tem que eliminar peso e não perder a coisa. Você vai falar assim, eu preciso perder uma dívida. Troca o eu quero perder peso por eu quero ganhar mais saúde, eu quero ter mais agilidade, eu quero dormir melhor, eu quero parar de roncar à noite, entendeu?
Então, essa identificação com o pensamento, de novo, né? Eu não sou nem médico, né? Eu não sou porra nenhuma, eu sou um curioso. Mas quando você pega um sujeito que é um psicopata, atire a primeira pedra quem nunca teve a vontade de matar alguém, nem que seja no trânsito. Sujeito que você nunca viu na vida. Um sujeito que é psicopata, quando esse pensamento passa na cabeça dele, ele gruda e ele faz. Isso é o que nos difere de quem não é psicopata, de um psicopata. Então, essa observação dos pensamentos, o pensamento, eu não sei o que você está pensando. Você não sabe o que eu estou pensando. Mas se eu começar a pensar muito mais coisa, isso começa a se transformar num sentimento e numa emoção. O sentimento ainda é muito interno, a emoção é externalizada. Se eu estou aqui com você, a gente está batendo um papo, de repente eu começo a ficar vermelho. Ou eu começo a ficar... Você faz uma pergunta, eu fico vermelho. Ou eu fico com a voz embargada, ou meu olho lacrimeja, ou eu começo a ter um ataque de riso. Isso é uma emoção que está aflorando. Então, um pensamento, ele leva a gente para uma emoção. E uma emoção leva a gente para o comportamento. Então, se eu quero mudar comportamento, eu começo aonde? Em pensamento. Eu até ontem estava vendo um estudo, não vou entrar nele aqui, um estudo que o Novaes me mandou, falando de um estudo da época da Rússia antiga, tem 60 anos de estudo, com raposas. Eles pegavam as raposas mais mansas e iam cruzando somente a raposa mansa com a raposa mansa, até que 60 anos depois eles entenderam que a raposa virou um cachorro. Porque ela perdeu toda aquela questão de agressividade, porque elas eram mansas, e a constatação, né, onde eu quero chegar, é que ambiente molda a biologia. Então, uma outra coisa que pode ser feito é, exemplo, cara, abre o seu armário, vê como é que ele tá. Tá bagunçado? Arruma. Pô, abre a gaveta de talher da cozinha, tá? Aquela zona, arruma. Pô, tem uma parede que você poderia pintar, uma parede que você tá protelando aquilo, pinta. E eu não tô dizendo que você precisa contratar alguém e tal. Cara, qual é o mínimo de ação necessária que você pode fazer para perceber que você mudou o ambiente? E aí agora eu vou falar uma das coisas mais duras que eu falo quando eu tô navegando nessa estrada de pensamento, de ambiente, que está relacionado a quem está com você no ambiente. Às vezes é duro, algumas pessoas relutam, mas muitas sofrem com pessoas que supostamente são de confiança, mas elas estão no mesmo ambiente e elas te corroem, elas te consomem. O que você precisa fazer? Você precisa se afastar dessas pessoas. O sujeito tem um grupo de amigos, nesse grupo de amigos todo mundo só fala de coisa ruim, de tragédia. Só pessimista, só aí os caras vão lá, e é bebedeira, e não sei o que e tal. Aí você fala, beleza, eu não tô dizendo que não tem que fazer. Ninguém tá aqui pregando um puritanismo, não é isso. Mas pô, se você só vai para esse lugar, e que momento que você tem uma calma, assim, um momento que é silêncio, calmo, que você se conecta a um ser muito mais parecido com os nossos antepassados da caverna do que um cara mega futurista que tem 200 dispositivos e faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Porque o nosso cérebro tem mais ou menos uns 35 mil anos. Tô dando todo spoiler da palestra aqui. O cérebro tem uns 35 Fica tranquilo que a gente tá gravando hoje o encontro eu sempre usou porque eu nunca sei as datas certinho. Então esse daqui está saindo, esse podcast, depois do encontro, até porque a gente tá gravando hoje o podcast e o encontro de negócios é hoje. Se você assistiu no encontro, no podcast, você manda um oi pra gente. Se você quiser zoar com a IA que tá gravando, começa a falar, não, então na palestra que eu dei, aí já bota no passado da palestra e já... Aí vai bugar meu cérebro. Vai bugar todo mundo. Então o cérebro tem 35 mil anos. O ser humano de 35 mil anos atrás, o cérebro é muito parecido, mas o ambiente totalmente não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, como é que eu mais ou menos me aproximo? Aí volta na história do que o cara que tá lá ferrado, o que ele pode fazer? O que o cara da caverna fazia? Ele dormia quando anoitecia. Ele... Eu vou entrar no meu modo nerd aqui, mas enfim, ignorem o que eu vou falar de nomes. Existe uma coisa chamada sistema nervoso autônomo, todo mundo tem. E ele cuida de momentos de duas coisas, que é um sistema simpático e um sistema parasimpático. Tá? E eles são funcionais. Sistema simpático é um sistema de luta ou fuga. Pô, a gente tá aqui, cara, tá todo mundo seguro, tal. Entra um rato ali em cima ou entra um cara encapuzado. O sistema simpático é acionado imediatamente porque, cara, é luta ou fuga.
Ou a gente vai quebrar o cara na porrada, ou a gente vai morrer, ou a gente vai ficar no banheiro trancado, ou a gente vai, sei lá, o que vai acontecer. Então é um momento, luta ou fuga. E o parasimpático é um momento de recuperação. Esses sistemas, eles não podem funcionar simultaneamente. É igual você pegar um carro, pisa no acelerador e pisa no freio ao mesmo tempo. Vai dar pau. Vai dar pau. Só que hoje a gente vive nesse sistema. E os dois... A gente está acelerando e querendo frear ao mesmo tempo. Cara, por quê? Tá tomando porrada e tendo que parar para descansar da porrada anterior que não terminou ainda. E o que... A porrada dos nossos negócios, o cliente que apareceu, o fornecedor que não apareceu, o boleto que tem que pagar, isso tudo está no nosso controle. Então, eu tô naquilo luta ou fuga, eu vou resolver, eu tenho força para resolver esse negócio. Só que nos momentos que eu poderia descansar, respirar, me recuperar, me restaurar, eu não me permito que eu abro a porcaria do celular, eu vou no grupo dos amigos, que o cara, assim, ele é o arauto do fim do mundo. Né? Todo mundo tem um amigo desse. Tem, todo mundo. Que se um dia o mundo for acabar, é esse cara que vai trazer a notícia. O governo anterior, o próximo, não sei o quê. Eu tava na reunião hoje com o cara com 60 anos, CEO, um cara empresário mega bem sucedido. Ele falou assim, não, que é o pior ano, o ano atípico que a gente tá vivendo. Ele falou, faz 60 anos que eu vivo anos atípicos. Tipo, o Brasil tá em crise desde 1500, irmão. Entendeu? Então, assim, e aí é o quanto que a gente quer se anestesiar para ter um objeto para reclamar, para não assumir aquilo que está no nosso controle. Como você está lendo no Eckhart Tolle, reclamar é alimento para o ego. Eu me alimento. Assim, o reclamar é você ficar chamando de novo. Com certeza, você que está ouvindo a gente, conhece alguém, se você não conhecer, talvez seja você, que tem um problema. Bem provável. Que tem um problema. Se você não acha o reclamão da turma, meu caro, você é o reclamão da turma. Exatamente. Que a pessoa é o seguinte... Se você não acha o fofoqueiro na tua empresa, cara, o seu fofoqueiro na sua empresa. O cara tem um problema e, bicho, se você resolver o problema dele, ele perdeu o rumo. Ele não tem mais o que falar. Ele não tem mais o que falar. É o que a gente vê na política hoje. Eu não vou entrar em política aqui. Mas é gente falando... de político e não de política. E assim, se é bom, se é ruim, não importa. Mas não é por aí que a coisa anda. Entendeu? Cara, o que você pode fazer por você? Legal. Que você não vai reclamar. Cara, vou trazer um pouco pro dia a dia nosso e pegando um exemplo lá e trazendo alguns outros assuntos. Eu quero continuar falando de autoconhecimento, mas tem muito a ver também quando a gente fala de comunicação não violenta. Tem o trabalho, cara, que você vai fazer pra gente lá no Benedito de o DISC das lideranças, para cada um se conhecer melhor, cada um entender como que o outro funciona. A gente tá falando muito de no final das contas, volta para ser consciência, porque eu quero entender como que eu atuo perante a minha equipe, a quem trabalha comigo, que essa minha equipe, cara, se entenda também como que ela reage para certas situações e a gente, numa consciência, vamos chamar assim, de coletiva, a gente aprender a trabalhar melhor, a viver melhor, a ser melhores funcionários, melhores empresários, melhores pais, mães, enfim. Sem dúvida. Como que a gente... eu joguei o assunto aqui, mas, cara, qual que é a importância disso? De comunicar melhor? Qual que é a importância de desenvolver a sua equipe melhor? Qual que é a importância de você saber a hora que, cara, você tem que escutar ao invés de falar? Como que a gente traz isso pro dono de restaurante e falar, pô, peraí, de repente eu precisava... tomar um café da manhã com a musiquinha de jazz, ao invés de e na hora que meu funcionário vir trazer um problema, eu respirar fundo e falar, peraí, vem aqui, vamos entender como que a gente resolve esse negócio. Se o chefe vira e fala assim, cara, tá difícil, minha faca quebrou, estragou, tá cega, o que ele faz com a faca? Vai afiar a faca. Vai afiar, ou vai trocar, ou se o fogão quebrou, ele vai trocar, se a panela furou, ele vai trocar. Ou seja, isso é ferramenta, certo? Isso que você falou também é ferramenta. Capacidade de se comunicar, capacidade de usar uma comunicação não violenta. Acho que a gente está com quanto tempo aqui? Só pra... 43. Tá. Capacidade de... Vai dar merda, viu? Se prepara que o podcast vai ser longo. O problema é que nesse momento a gente não tem ideia até onde ele vai, mas quem está assistindo já sabe o tamanho. Então, se isso é bom ou ruim, é o problema de vocês. Se bateu, deu o pé que isso tudo é ferramenta. O cara saber sobre o perfil dele.
E eu vou começar falando... E a gente não cuida disso, né? A gente Zero. acha que é mais importante comprar uma panela do que, cara, você parar e fazer uma autoanálise, fazer uma terapia. Cara, enfim. Ou minimamente colocar, porque o cara vira e fala assim, que a minha equipe, que isso, que aquilo, começa a bater no cara, começa a bater na equipe, que o cara não faz isso, o cara não faz... Tá, em que momento você instruiu ele? Em que momento você combinou com ele que aquilo deveria acontecer? Como é que você instaurou a cultura? Porque, vamos lá, você pode pensar assim, meu restaurante não tem cultura. Eu nunca contratei uma consultoria para falar de cultura. Desculpa, tem cultura. As pessoas que lá estão, elas criaram cultura. O que é cultura? Tem para mim, uma das maiores organizações globais que segue ali uma cultura onde um dá a vida pelo outro, literalmente, é o exército. E aí, falando do exército americano, tem um general chamado George Flynn, ele fala que cultura é igual valores mais comportamento. Então, assim, qual é a cultura do seu restaurante? É aquilo que te motiva, mais como as pessoas agem, o que elas fazem. Não é o que você coloca na parede. Tem gente que, a minha cultura, vai lá fazer uma frase, gasta uma nota com consultoria, e no final do dia, a cultura, essa frase... Ela é atribuída ao Peter Drucker. Ele fala assim, a cultura come a estratégia, mas não é dele. Não é dele, é de um assistente lá e tal. Enfim. Então, o sujeito vai lá, reclama do time, mas nunca parou para se olhar no espelho ou para conversar com o time e dar uma instrução. Existe quando a gente fala de treinamento, aí puxando aqui para minha caixinha, que é o que eu faço no final do dia, treino e desenvolvo pessoas, sou especialista em comportamento. O sujeito ele fala assim, vou treinar minha equipe. Só que ele confunde treinar com orientar. O treinamento é mais ou menos assim, 15% do tempo você gasta orientando, dizendo, olha, vamos fazer um treinamento sobre comportamento, como reagir quando o cliente fizer isso, fizer aquilo, funciona um cliente dessa grosso. forma. Isso aqui, esse livro que a gente vai ler, esse vídeo que a gente vai assistir, a gente vai ter aqui, como a gente estava falando lá, vão ser 4 encontros com 2 horas. Isso é uma orientação. O sujeito acha que isso já é treinamento. Aí você tem 15% começa aqui. Aí você tem ali uns 35%, quase 70% de tempo gasto com o time. Fala, então agora vai lá, faz, foi, não deu certo, vem, vai, volta. A coisa acontece. Fala-se muito sobre equipes de alta performance. Tá, vamos pensar no esporte, alta performance? Pensa lá no cara que... vou pegar um esporte emblemático e puxar para o nosso lado aqui. Maratonista. O maratonista agora, o recorde foi batido, né? O cara correu abaixo de 2 horas. 2 horas. Exato. 2 horas. Aí você fala, cara, quanto tempo ele treinou para 2 horas de prova? Ele é de alta performance porque ele treinou por 4 anos, por 12 anos, por 20 anos. Ele treinou todo santo dia 30 horas por semana para fazer em 2 horas. Esse cara é de alta performance. Aí a gente olha para as nossas empresas, para os nossos bares e restaurantes e pensa o seguinte, eu vou dar aqui 15 minutos de papo com o time e tomara que dê certo. E quero que, cara, na semana que vem vocês já estejam entregando 200%. Se não tiver, senta-lhe a porrada nos caras. O que falta aqui? Falta uma coerência. O que você quer e o quanto de energia que você gasta nisso. E uma coisa que é importante é que a turma que está ouvindo a gente, eles têm energia e coerência para outras coisas, mas ninguém para olhar para isso. E é fundamental. Então, respondendo a sua pergunta de como que a gente pode olhar para isso, imagina que são aplicativos que você instala no seu dispositivo. O seu dispositivo é o cérebro e esses aplicativos permitem que você faça mais coisas. Eu quero fazer conta com mais velocidade. O cara baixa uma calculadora. Eu baixo o aplicativo do banco. Eu baixo um aplicativo do Cláudio para gravar a conversa. Eu baixo um aplicativo de comunicação. Como assim? Vou aprender a me comunicar. Tá, que tipo de comunicação? Vou pegar o exemplo da comunicação não violenta, porque eu gosto muito, eu sou um entusiasta dessa metodologia, criado por um psicólogo americano. Inclusive é o nome do livro, chama Comunicação Não Violenta, não é a gente que inventou isso. Que basicamente diz o seguinte: comunicação violenta. Você é atrasado. A gente estava marcado para fazer a reunião 10 da manhã, o sujeito chegou 10h15,
Você vai lá e fala assim, pô, você é atrasado. Ou um pai abre o quarto do filho, pô, você é um bagunceiro, que absurdo, isso aqui, olha isso aqui e tal. Comunicação violenta. Como é que funcionaria, de acordo com o Rosenberg, com a comunicação não violenta? São 4 etapas. Anota aí que isso aqui muda vidas, tá? Literalmente vidas, porque nunca é só para você, com quem tá junto com você. Primeiro, observação. Eu observo sem julgamento, o que é difícil pra caramba, porque a gente é muito julgador. Se você é julgador pra caramba, você tá julgando a gente aqui, inclusive. Primeiro, eu observo sem julgar. Então, quais são os fatos que estão? Pô, o quarto está com as coisas fora do lugar. Não era para estar assim. A reunião começou às 10, o sujeito chegou às 10h15. Esses são os fatos. Depois que eu observo os fatos, eu vou falar como eu me sinto. E como eu me sinto, não como você é. Quando eu abro um quarto e vejo que o meu filho bagunçou o quarto, eu me sinto um lixo. Me sinto desrespeitado. Eu me sinto desrespeitado, eu sinto que eu não sou amado, eu sinto que ele não gosta, que ele não colabora com a família. Sei lá, como que eu me sinto. E ninguém vai refutar o seu sentimento. Porque é seu. Se ele é coerente ou não, isso é um problema seu. Mas é como você se sente. Depois você entende qual é a necessidade, de fato. Porque vamos combinar que xingar alguém de adjetivos não é uma necessidade. A não ser que seja pro ego, que o cara quer lá. Mas é uma necessidade do seu ego interno. Exatamente, de dar porrada. De o que você tá sentindo. Que é o que acontece em briga de trânsito. Ou quando você tá andando lá e aí o cara não deixa você entrar. E aí você fala, cara, não é possível. O que vai mudar? Ou a galera que levanta no avião, né? Me marcaram hoje 2 vezes, eu sou... Se você me seguir no Instagram, você vai entender do que eu tô falando. Pegar uma foto, você tá saindo do avião, a hora que eu estiver voando pro próximo avião, eu vou mandar pra você. Não seja esse cara. Não seja a pessoa que levanta antes de ter que levantar. Não, eu acho parênteses rápido, eu fico sentado, tipo, eu apago no avião, então eu acordo, ainda tá todo mundo em pé, normalmente eu só sento no corredor porque a perna é grande, aí a pessoa do meu lado tá ansiosa pra ir embora, eu tô lá, tipo... esperando a fila passar, de olho fechado. O cara levanta e ele fica assim, ó. Ele fica em pé com a cabeça em cima de mim. Porque a gente é alto, é mais difícil, né? Cara, é muito engraçado. Então, ó, você observa, você fala como você se sente, você entende qual é a necessidade real. Pô, eu preciso que o quarto esteja em ordem, porque, pô, sei lá, vai dar mau cheiro, vai dar bagunça, vai dar bicho. Ou quero começar a reunião às 10 que a gente se preparou, e aí você faz um pedido. Aí vem o pedido. Só que a qualidade do pedido depende do seu estado interno. E o seu estado interno depende da calma que você consegue observar, ver como você se sente, entender o que você precisa e aí você faz o pedido. Então, vamos lá, exemplo do quarto. Abriu a porta do quarto bagunçado, você chama o filho, sei lá, o filho, a pessoa que está ali bagunçou o quarto. Fulano, vem cá. Aqui, na calma. Abre a porta. E aí? O que a pessoa espera normalmente? A porrada. É a porrada. Ela espera a porrada porque quando você dá a porrada, você coloca ela no quartinho do renegado. E lá é onde faz o motim. Você não coloca ele no quartinho do pensamento. E o que a gente quer? A gente quer colocar o sujeito no quartinho do pensamento. Porque pensamento moda sentimento, que moda emoção, que moda comportamento. Perfeito. Tudo começa no pensamento. Abrir a porta. Falando, vem cá, e aí? Como é que tá esse quarto aí? Aquele silêncio constrangedor. Então, né? Ó, eu observei aqui, eu deixei o quarto arrumado, não tá mais arrumado. Sabe como eu me sinto quando eu vejo isso? Pô, me sinto desrespeitado. Mas eu não quero acreditar que você vai desrespeitar a nossa casa, não é mesmo? Então, eu preciso que o quarto esteja arrumado. Porque, sei lá, qual é o motivo? Posso te fazer um pedido? A partir de hoje eu posso contar com você que você vai fazer a sua bagunça, mas você arruma? Isso é mais eficiente ou menos eficiente do que abrir a porta e porradaria e o pau comendo lá, né? Mesma coisa com o funcionário. Você viu lá o garçom atendendo a mesa de um jeito que não é o jeito. Aí você pega ele no canto ali, se pegar no canto, né? Se não for o show para todo mundo ver. Ao invés de dar a porrada, fulano, tudo bem? Sabe o que eu percebi? Eu percebi que você... E aí tem que saber dar nome pro comportamento e não pro que você... Pra subjetividade. Ó, eu percebi que você se aproximou da mesa e que você virou o olho quando o cara falou e que você deixou o cliente falando sozinho aqui. Eu vi que vocês cruzaram o olhar e você fingiu que não viu ele e deixou ele falando sozinho.
Sabe o que eu sinto quando eu vejo isso? Eu sinto que você não respeita os clientes que estão aqui. Mas eu não quero acreditar que você não sabe respeitar os clientes. Então eu tenho um pedido para te fazer. Eu preciso que a gente consiga respeitar os nossos clientes. Para isso, todas as vezes que um cliente cruzar o olhar com você, eu preciso que você retribua, que você no mínimo diga assim... Um segundinho, já vou lá. Qualquer coisa do tipo. Pronto. Você foi preciso no comando. Se você pega esse garçom... Tô dando exemplo do garçom aqui dentro do... Ótimo, vamos pegar esse rapidinho, exemplo. se você pega esse exemplo do garçom e você senta a porrada nele, quando você sai, ele vai lá pro outro garçom e fala assim, aquele cara idiota lá também, não sabe falar com ninguém. E veja, de um grau inconsciente, o cara quer isso. Porque você não colocou ele no quartinho da reflexão. Você colocou ele no quartinho do motim. Entendeu? Então, é nosso papel enquanto líder. E o problema deixou de ser não o mau atendimento ao cliente, agora virou tipo. Você que é um grosso, não sabe atender, não sabe conduzir uma equipe. Mas agora vamos lá. Vamos falar que a gente está conversando com a turma leu Comunicação Não Violenta, estamos fazendo vários exercícios. E aí eu falo exatamente isso. Ó, cara, identifiquei o problema, passei como que eu estou me sentindo. Vamos entender como que deveria ser e, cara, posso te fazer um pedido? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez que esse garçom tá porque pode ser que aconteça. Estou conversando com esse indivíduo e ele continua não entendendo a importância que tem o bom atendimento do cliente. Como que a gente gerencia internamente essa ansiedade? Porque, cara, chega uma hora e fala assim, caralho, mas eu agora não aguentei. Agora eu dei a voadora. Só para pegar como o exemplo. Que a gente não dá voadora ou como que a gente fala, pô, então, cara, é caso de... Então você não vai trabalhar mais com a gente? Sempre o mesmo problema ou problemas distintos? Não, sempre o mesmo problema. Vamos falar Se que, sempre o mesmo problema e você tentou lá 2 ou 3 vezes seguindo a mesma metodologia que, teoricamente, do que a gente está dizendo aqui, ela seria talvez mais eficiente. Aí você chama ele... O que você observou? Você observou que 3 vezes não funcionaram. Chama ele para um outro momento, numa outra conjuntura, põe ele sentado e fala assim, quero te falar um negócio. Ó, eu falei com você 3 vezes. Eu não estou mais falando do problema agora. Eu estou falando da falta de ação dele. Da recorrência. É outra coisa. Só que se a gente estiver desatento, a gente põe no mesmo balaio. E vai achar que é a mesma coisa. Mas não é. Então eu vou sentar com ele e vou dizer o seguinte, ó, presta atenção. Eu falei com você 3 vezes. Você lembra das 3 vezes que eu falei? Para entender se o cara entendeu que aquilo é um comando e um feedback, né? Supondo que o cara diga assim. Então, qual foi a mensagem que eu levei? Agora sim, sabe como eu me sinto quando eu falo 3 vezes a mesma coisa e você... Eu sinto que você não tá nem aí para nada. Como é que tá? Eu estou certo ou eu estou errado? Sempre fazendo pergunta. Porque eu quero... Quem pergunta é quem conduz. Sempre que eu fizer pergunta, eu estou colocando o outro para pensar. Eu não fico dando uma palestra pro cara... De como que deveria ser o atendimento. Agora senta aí que a gente vai fazer as normas de boas práticas de atendimento. Porra, às vezes não é isso. Às vezes o cara não entende o que é ouvir. Você precisa entender, enquanto líder, o quão preparado, o quão treinável ele é. E ser treinável é uma habilidade. É uma competência. Tem gente que não é. Tem gente que não é treinável. Aí você pode conversar sobre querer desenvolver a habilidade de ser treinável pelo outro, né? O outro ser treinável. Ou você falar, pô, cara, na minha equipe não tem espaço. Entendeu? Mas nesse cenário eu chamaria, contaria, falar, então, eu falei 3 vezes. Alguma objeção em relação à forma como eu conduzi? Então, porque, né, tô trazendo aqui no... Você acha que o jeito que a gente quer, o do atendimento ao cliente, não é o jeito que deveria ser feito? Eu acho que não. Então, cara, não tem espaço aqui no nosso restaurante, porque no nosso restaurante a gente quer que o atendimento seja sem virar o olho pro funcionário, pro cliente. Volta na história que eu falei, cultura é igual a valores mais comportamento. Se eu permito que essa cultura, que esse comportamento exista, eu estou moldando a minha cultura de um jeito que eu não quero. Então, quando tem alguém que fere os meus valores, eu preciso tomar uma ação imediata, porque essa pessoa ela vai conduzir a mudança de cultura do meu negócio, seja ele qual for. Eu vou dar um exemplo prático. Ontem eu tava... que me chocou e eu fiquei mal assim. Falei, caraca, bicho, porra, será que eu vacilei com os caras aqui? Como eu falei, os caras estão fazendo a obra lá em casa
E, cara, é o escritório, e ontem o escritório tava pronto, já tava ali com tapete, tá tudo em ordem. Não tinha mais obra dentro do escritório. Chegou no final e os caras quebrando a laje lá no outro lado, né? Na outra casa. Aí o cara, Felipe, não sei o quê, pô, os caras amanhã vão vir de fralda. Aí eu, vir de fralda? Não entendi o que o cara tava falando, né? Falei, como assim, Jones? O que aconteceu? Não, pô, amanhã deixa o banheiro aberto lá em cima pra gente, que é o da churrasqueira. Falei, cara, pelo amor de Deus, o banheiro tá aqui, ó, do escritório, vocês estão usando esse banheiro faz 2 meses. Não, pô, que vai entrar, que vai sujar. Qual que é a história que tá aqui? Qual que é a cultura dos caras? Eles acreditam que eles não podem, e isso é muito triste, né? Não vou nem entrar nessa seara aqui, mas do cara achar que ele não pode usar o banheiro, seja lá por qual motivo que for, e mesmo eu falando, eles, não, a gente prefere que se abra lá em cima pra gente, a gente fica mais reservado, sei lá, enfim, qualquer coisa. Cara, isso é cultura, é o que o cara acredita e como ele se comporta, isso é cultura. A cultura permitiu que o cara ficasse passando vontade de fazer xixi, sei lá. Entendeu? Cara, você falando da questão da cultura, né? A gente tá falando de comunicação, de consciência, eu até lá no Benedito, cara, eu vi esse exemplo num curso que eu fui no G4 de uma empresa, de um palestrante que estava falando, e quando a gente foi fazer o trabalho de revisão da cultura, das missão, visão, valor do Benedito, a gente transformou o valor em comportamentos. Então, até para conseguir trazer mais, então, tipo assim, o que a gente quer dizer com lealdade? O que a gente quer dizer com compromisso? Então, cara, porque senão fica aquela frase compromisso. E na realidade, vazia. Não, cara, qual que é o comportamento? Cara, a gente vai assumir o erro, então, a gente assume o erro, entende e pede ajuda para consertar. Então, cara, não dá tempo de ficar, não deixar frases lá que a gente tem, não deixar uma pedrinha virar um avalanche, a história da lagartixa do dragão. Não, então, cara, ela vai lá, já pega o problema da pedrinha, resolve para não virar. E a gente fez isso construindo comportamentos. E uma vez a gente estava falando sobre horários, pontualidade, lá. E, cara, vou falar com o meu irmão aqui, uma hora depois você não fica bravo comigo, mas eu também. Cara, a gente tem, na minha família, a família Amazon era zoada de sempre estar atrasado. Então, cara... A Chaya também. A Chaya também. Então, é italiano. Você é persa, não? Árabe. E aí, cara, todos os sangue quente são mais atrasados. 15 minutos de atraso, não sei o quê. Fala isso pra uma empresa alemã, você toma 2 tapas na orelha. E aí a gente, cara, precisa chegar no horário. Precisa chegar no horário. Funciona pra chegar no horário. E a gente é atrasado. Cara, e no final das contas, a cultura da empresa era atrasada. Então, batia meio-dia, a porta no restaurante não estava aberta. Cara, o cara entrava na cozinha 4:45. E aí, no final do dia, todo mundo puto porque a cozinha nadou, porque o atendimento foi ruim, porque a sobremesa atrasou, porque a entrada atrasou, tal. E a gente foi vendo, cara, quando a gente fez esse trabalho, ou a gente muda, ou a gente muda. Cara, tem uma reunião às 11h40 que a gente chama de pré-turno, que é uma reunião diária, todo dia, junto o restaurante inteiro, para todo mundo. Cara, fica entregador tocando a campainha, cara, você vai esperar às 11h40. Cara, não importa se sou eu, se é a Vanessa, se é meu irmão, chegou 11h40, recebe palmas. Para constranger, e aí virou a cultura. Então, ou seja, cara, você vê a galera acabando escovando o dente, descendo correndo, não sei o quê. Cara, eu tô no meio do negócio lá no Claudinho, fazendo meus códigos da vida. Caceta, velho, tá 11h39, já saio correndo da sala, desço. Porque, cara, 11h40 você vai tomar palma. E se tomar palma, velho, é meio que... Bicho, você não tá respeitando o negócio. Então, virou este negócio. O que eu tô falando com isso? Eu acho que também essa questão não adianta a gente querer pros outros, na nossa família, no nosso trabalho, se a gente não assume pra gente. Então, não adianta você querer uma empresa que, cara, o seu garçom é pontual, atende rápido, o prato chega no momento certinho, se o seu comportamento como dono também não reflete isso. Tô pegando o horário, mas, cara, pra tudo. Não adianta você falar de transparência se você esconde as coisas, entendeu? E aí entra naquilo que eu falei aqui, que pra mim é inegociável, que é... Coerência, cara. Pô, eu quero que a minha brigada sorria pros clientes no salão. Eu sou mal-humorado. Aí você olha pro dono do restaurante, a cara fechada ali, parece que tá com vontade de ir no banheiro e não foi. Cara, tá enfesado. Tá enfesado, literalmente. Como é que o cara... Assim, às vezes acontece de ter... Não, nem todo dia você precisa estar 100%. Lá perto de casa tem um restaurante que a gente adorou, assim, e é muito bom porque é um restaurante
muito bom e os preços muito diferentes de São Paulo. Perfeito. Cara, equipe nota 10, assim, equipe nota 10. O dono, ele é levemente mal-humorado. Ele não é mal-humorado, ele é levemente mal-humorado. Tipo, ele é incapaz de, tipo, e aí, pô, tudo bem, ainda dá um sorriso. Cara, a gente vai lá toda semana, 2, 3 vezes por semana. O cara não tem essa habilidade. O que esse cara precisa? Ele precisa parar e falar, porra, eu preciso aprender a sorrir. Cara, pra quem tá ouvindo isso, aprender a sorrir é um negócio complicado. Tem gente que não sabe sorrir. Não, como assim não sabe sorrir? Não sabe sorrir. O sorriso verdadeiro, ele é com esse músculo aqui, chama zigomático. Quando você vê alguém com esse músculo contraído, você gera mais empatia, você tem mais apreço pela pessoa. Porque ela tá feliz, né? É um sinônimo de felicidade, a gente detecta isso. Tá todo mundo agora em casa lá fazendo assim. Não, então, você tá falando um negócio. Meu irmão, o chefe Mauro, tá fazendo psicologia agora, tá no 2º ano de psicologia. E meu irmão, a brincadeira é o rabugento. Meu irmão era o garoto enxaqueca antigamente, tal. Aí esses dias, não, Matheus, porque sorrir é um exercício. E aí ele tá estudando um monte de coisa, né? Ele, se você ficar, eu não sei quantos minutos por dia, forçando o sorriso, e aí ele vem falando isso pra você assim, Matheus, se você ficar forçando o sorriso tanto, cara, você começa a sorrir mais. E eu já testei, tô fazendo, e agora meu irmão tá muito menos reclamão e rabugento e muito mais gente boa. Por quê? Porque ele tá fazendo o exercício de forçar o sorriso. Eu faço uma brincadeira quando eu dou os cursos de comunicação, e eu falo, cara, principalmente em times de loja, seja restaurante ou loja, né, que você atende o cliente entrou na loja, pôs o pé, o que você faz? Dá um sorriso, um leve gesto de reverência e dá um passo para trás. Cara, é impossível o cara virar e responder assim, tô só dando uma olhadinha. Bom dia, seja bem-vindo. E dá um passo para trás. O cara vai falar assim, não tô dando uma olhadinha. Não vai, não tem. Que essa é uma baita objeção do cara que tá na loja. Isso acontece pelo seguinte motivo. Lembra que eu falei? Ambiente molda a biologia. Tá? O que acontece é o seguinte, quando você, cara, genuinamente você está gargalhando, você está dando uma risada, sabe aquele momento gostoso, que você, tipo, porra... Todo mundo. Se você tirar uma foto sua naquele momento, o seu olho tá, cara, pequenininho e você tá rindo muito. Ou seja, esse é um estímulo cérebro-músculo que está associado à felicidade. Eu odiava quando os caras batiam no microfone, eu acabei de bater no microfone. Quando você força o músculo, o cérebro meio que ele tem um hack, um caminho inverso, né? Um atalho. O cérebro tá lá, de boa, de repente você tá aqui conscientemente forçando o músculo, mesmo que você não tá rindo de nada. Em algum momento o cérebro vai falar assim, ô galera, a área da felicidade, hein? Ih, foi mal, o que aconteceu? Solta a felicidade aí. E aí você fica mais feliz. Então faz todo sentido. E é um que treino... é o que você falou, né? O ambiente molda a biologia. A biologia. Pô, aquele você tem lá na sua equipe um garçom que é meio assim, a postura corporal dele não inspira muita confiança. Que exercício que você tem que propor para esse cara? Cara, abre o peito, levanta o queixo, olha para cima, fica numa posição assim, nem que seja por 30 segundos, e ele pode fazer isso no banheiro fechado para não pagar um mico, né? O que acontece com a biologia dele? Ela fica mais poderosa. O livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, a regra número 1 é peito estufado, coluna ereta. E ele traz um assunto das lagostas. Você fala, caraca, bicho, como assim? Com a gente é a mesma coisa. Passa o dia inteiro assim. Fala, aí pessoal, tudo bem? Eu queria trazer minha ideia para vocês aqui. Eu não vou passar confiança nenhuma. Claro que eu tenho que dosar para não ser arrogante. Mas eu preciso ter uma autoconfiança. Não, mas o que você tá, a postura, né? A postura vai te ajudar na autoconfiança, vai te ajudar num monte de coisa, né? Para quem acha que isso não importa, tem um cara chamado Albert Mehrabian. Ele fez um estudo que consistiu em entender como é que a gente transmite emoção na comunicação, pensando em congruência e coerência. E aí ele fala o seguinte, sobre 3 pilares, que é o significado das palavras, ou seja, o comando de voz que você dá. O comando que sai, né, que você fala. A sua voz, tom de voz e tal, e a sua postura corporal, né, linguagem, expressão facial. 7% da comunicação é o significado das palavras. Então você pode pegar o prompt, o texto mais bem feito de todos e dar para a equipe. Só 7%.
é muito pouco. 38% voz. E voz tem 3 aspectos. De voz eu derivo 3 coisas. Volume, velocidade e tom. Volume, mais alto ou mais baixo. Velocidade é eu ter a capacidade de conseguir falar bem mais rápido e, às vezes, falar de maneira bem mais pausada. E tom é eu conseguir modular minha voz, de trazer uma voz bem mais grave aqui, às vezes fazer uma voz aqui bem mais em cima. E quando você começa a brincar com isso, cara, você vira uma máquina de comunicação. E tem gente que usa um monotom, que é sempre alto, num tom grave e rápido. Um general. Como é que fica? Aí você vira um ambiente hostil, ambiente molda biologia, e tá todo mundo com medo. Cortisol nas alturas. E aí você fala assim, pô, mas eu não sei porque que minha equipe tá triste. Eu sei porque a sua equipe tá triste. Porque é o seu jeito... Segura. E de repente a forma que a tua fala que faz sua equipe ficar desse jeito. Aí lembra que eu falei da história do sistema simpático, de luta ou fuga, ou parasimpático? Ao invés dos caras estarem conseguindo alternar entre os dois, ele tá com o pé fincado aqui no sistema de luta ou fuga o tempo todo. E eventualmente é você o líder da tua coisa que está fazendo isso e nem tá percebendo o que está acontecendo. Você é o fator estressor que tá ali naquele ambiente. Porra, animal. Então, cara, assim, para refletir, porque às vezes o maior problema da organização é você mesmo. E que bom, porque quer dizer que você consegue fazer alguma coisa com isso. Animal, vai e volta para o estoicismo. Cara, então agora você tem o poder de arrumar isso aí. Exatamente. Cara, só para trazer um parênteses para quem está nos ouvindo aqui, eu acho que faz todo sentido. Se você está achando que a gente está falando um monte de balela, de frufru, de não sei o quê, cara, eu vou te dar um exemplo que você vai perceber que é real. Você já foi numa palestra que o palestrante foi foda. Ele levantou o tom, mudou a velocidade, mudou o tom de voz, etc. E você já ficou morrendo de sono numa palestra de um cara que era monótono. É exatamente a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que o cara, numa palestra boa, que você sai, pô, esse cara tem presença de palco, um show de rock e um violãozinho. Peguei um exemplo ruim do show de rock e o violãozinho, que, cara... Os caras que gostam de violãozinho ficou puto da vida. Mas, cara, se você tem respostas diferentes de uma palestra de acordo com a capacidade de comunicação que o palestrante tem, ele consegue te levantar o tom, puxar a velocidade, fazer pausas dramáticas, e aí, cara, você fica, cara, o que ele vai falar? Então, é a mesma coisa que você consegue, você agora, não mais o palestrante, fazer... naquele one-on-one que você está tendo com o seu funcionário, na reunião de turno, nesse pré-turno que você quer incentivar a turma que vai ter aí uma mesa grande que vai chegar no teu restaurante, você tá todo mundo, cara, será que vai dar certo? É comanda única, vai dar trabalho, não sei o quê. Cara, dependendo de como que você fala com a tua equipe, sua equipe já entra na defensiva e vai dar... A gente conta que tem uma máxima no restaurante, cara, chegou um cliente deu errado, cara, tudo vai dar errado naquela mesa. O cliente chegou, deu um problema, o valet bateu a porta na canela da mulher. Velho, acontece de tudo. Cara, teve uma vez no restaurante no Benedito que, cara, o passarinho cagou no vidro. O cara parou o carro, cagou o passarinho. O cara já ficou bravo com o valet, porque o passarinho tinha cagado no coisa. Aí já queria o cara acompanhar os meus vídeos históricos lá. Apareceu o cabelo nunca apareceu o cabelo no prato, o pedido foi errado, a conta chegou errada, a bebida foi quente, né? Cara, eu tô falando um caso real do Benedito de um tempo atrás, que depois a gente teve, cara, deu um jantar pra menina, a menina reclamou no Google Meu Negócio. Então a gente tem uma máxima que, cara, quando começa a dar errado uma coisa, no restaurante é avalanche. Por isso que um dos valores nossos não deixa uma pedrinha virar uma avalanche. Cara, é mais ou menos isso. Se você já chegou na tua reunião de pré-turno e não incentivou a turma porque você ficou no monótono, cara, você não dá pra você esperar um resultado diferente do que uma equipe monótona. Sabe o que eu falaria se, sabendo disso, diante de uma situação dessa? Eu viraria pra pessoa e falaria assim, existe uma máxima nos restaurantes que é a seguinte, quando uma coisa dá errado, tudo vai dar errado. Acabou de dar uma coisa errada com você. Depende de nós dois aqui decidir como é que vai ser o resto. A minha intenção é parar agora. E a sua, qual é? E aí você quebra o fluxo da pessoa. Porra, legal. A gente falar isso para o cliente que quer reclamar e tal. Porque aí, o que você tem que fazer? Você tem que... A pessoa tá em transe, ela tá falando lá, o ego dela, blá, blá, blá. Aí você tem que, tipo... Você tem que quebrar o estado. O nome disso é quebrar o estado. Pô, já que você falou de palestra, qual é a coisa mais eficiente para quebrar estado de plateia adulta? Falar um palavrão. A galera tá lá, não sei o que, meio em transe, você solta um puta que pariu. Eu uso bastante isso, fudeu. Aí a galera para. Isso chama quebra de estado. Então, como é que você quebra o estado daquele cliente? Porque às vezes o problema não é você, ele brigou e... Não, chegou brigado com a esposa, sei lá, qualquer coisa. Então, assim... Furou o pneu do carro. Presença e como é que você consegue cooptar uma equipe para ela estar nesse lugar?
você tem que estar nesse lugar primeiro. Você tem que estar nessa sintonia. A hora que o cara vê você fazendo, fala assim, puta que foda, velho. Isso é um superpoder, vamos combinar? Sim. Você vê o negócio acontecendo, você vai lá, faz uma intervenção, tal, não sei o que, estanca e a coisa... Porra, parece que é mágica. O cara Você fala, pega, tem garçom, tem métrica, cara, chega o casal brigado. Cara, e acontece, o casal no meio do caminho indo pro restaurante brigou. O marido e a esposa, sei lá, os dois pares, enfim. E, cara, tem gente que, tipo, foge da mesa, tem equipe que, cara, puta, tem como alguém atender ali? Porque, cara, é uma mesa que você, cara, você chega e oferece alguma coisa, não quer, e não sei o quê, bate boca e tal. Então, tipo, são clientes que estão, não vou falar clientes problemas, mas são clientes que estão numa situação que é problema. E, cara, tem garçom que você vai lá e o cara, tipo, dá 15 minutos, o casal tá se beijando e nossa, melhor restaurante que eu fui na minha vida e etc. Você fala, caceta, velho, como que esse filho da puta consegue fazer isso, né? Então, tipo, isso é um superpoder. isso é um superpoder. O símbolo em chinês para crise e oportunidade é a mesma coisa. Tanto que você fala, porra, mas como assim? Crise e oportunidade é sempre um... O que eu posso fazer agora? É essa hora que você mostra que você veio aqui. Qual é a sua missão? E que a gente já tá finalizando, porque, cara, já me deram 10 minutos, uns 15 minutos, uns 20 minutos atrás já. 4 horas, bicho. Tipo, mas antes disso... Então, isso é um superpoder, certo? Certo. Isso é treinável? 100%. Então, se você participa da Brasel, você veio no encontro de negócios da Brasel, que foi o número 33, ou seja, já perdeu 33 oportunidades, se você não faz parte da Brasel ainda, para entender como que é desenvolvível esse superpoder. 100%. A tua Posso equipe... falar por mim, cara. Eu era um cara, até alguns anos atrás, absolutamente... Eu jamais me imaginaria dando uma palestra. Jamais, sim. Tímido. Até dependendo do ambiente, assim, pô, eu chego, eu sou mais introspectivo. Mas se eu tô preparado, sei do que eu vou falar, a coisa acontece, tudo bem. Mas é absolutamente treinável. É uma habilidade, é uma competência. Quanto mais tempo exposto àquilo você tiver, melhor você vai ficar. Mas assim, esteja exposto. Né? Pô, tem um evento aqui, vem aqui. Ah, mas não sei o que vai acontecer. Uma coisa é fato. Coloca na situação de aprender. Você vai lá e você muda a referência, você amplia a perspectiva e ganha repertório. Frase do Ricardo. Sim. Né? Então, não adianta você reclamar. Eu sei que o que eu vou falar é clichê. Mas o sujeito vai lá, reclama. Tá, o que você fez para mudar? Nada. Então, eu adoro uma frase, eu acho que eu vou até fazer um adesivo dela, que é assim, ó, cala a boca no saco. Porra, começou lá... Você fez uma coisa, então, ó, tipo, seguinte, aqui, ó, carimbo, recebeu carimbo. Ou tá bom, ou muda, ou cala a boca no saco. Se você não fizer nada, tá lá se afogando no raso, né? Tá nadando no cuspe. Porra, sai. Ah, nossa, mas que duro. A vida é isso. A vida é assim, né? Infelizmente. Então, trabalhar autoconsciência, trabalhar os superpoderes que a gente pode desenvolver de comunicação, de empatia, de autoconhecimento, de desenvolvimento, pode fazer com que o dono de restaurante tenha superpoderes e que possa fazer também com que suas equipes também desenvolvam esses superpoderes. Sem dúvida. Superpoderes não é ser um super-humano. Você é humano, você é de carne e osso, você tem estresse, você tem cansaço, você tem dor de barriga, você fica com medo, fica com ansiedade, uma série de coisas. Mas você pode desenvolver superpoderes. Saber se comunicar bem, desenvolver inteligência emocional. Inteligência emocional é uma... Inteligência emocional, da forma que eu aplico, usando a metodologia, a gente tem 27 competências dentro de inteligência emocional. Ou seja, é absolutamente treinável. Eu vou aprender sobre comunicação não violenta, eu vou saber sobre o meu perfil comportamental, eu vou saber sobre negociação estratégica. Cara, eu vou atrás, eu vou entender o que está acontecendo, eu vou conversar com pessoas. Vou ser vulnerável. Ser vulnerável também é uma competência. É um superpoder, sim. Pô, cara, beleza, vai lá. Saber pedir ajuda. Vai para alguém de confiança, pede ajuda. Fala do que tá doendo. E eu sempre falo nos podcasts nossos, velho, bicho, eu sou pró-jabá. Então, como que você, Felipe Chaia, para fazer o jabá agora, e a Oficina da Mente consegue ajudar este cara que falou, porra, gostei desse negócio, eu acho que eu preciso melhorar, eu tô entrando monótono, no unitone na minha gestão, na minha liderança, e eu quero, cara, construir superpoderes. Como que vocês ajudam a turma a fazer isso? Vamos lá. Então, a oficina ela é uma escola e uma consultoria. Então, você pensa assim, qualquer solução que a gente for apresentar, seja
envolvendo comportamento, tecnologia ou inovação, ela começa no indivíduo. Boa, legal. Sempre ela começa no indivíduo. Ela começa e termina no indivíduo. Então ela tem que ser bom e tem que servir e tem que ter sentido para o indivíduo. Que pode ser os sócios do restaurante, do bar do restaurante, pode ser toda a sua brigada, pode ser um programa para a família. Às vezes é uma empresa familiar, ela precisa de, como é o caso de vocês, precisa ter esse olhar da família. Se você quiser começar, vai no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/a Oficina da Mente. Tá? Então é assim que você vai achar lá no YouTube. Lá eu posto vídeos com uma licença poética maior, tipo do que a gente está fazendo aqui. Perfeito. Eu não estou ali dentro de um cliente, tendo alguns limites e tudo mais. Lá você solta os palavrões. Um palavrão não, mas cara, eu dou umas apertadas lá, o se bateu e doeu lá, direto, solto. Então isso é uma coisa. E aí como é que a gente pode fazer? A gente pode começar, cara, uma mentoria. O cara fala assim, porra, não sei por onde eu começo. Vamos fazer o seguinte, não gasta muito dinheiro. Vamos começar num negócio aqui, entender, vamos bater um papo. Ou quero treinar minha brigada, eu tenho já mais estruturado, eu tenho aqui múltiplas equipes e quero entender como é que eu posso trazer um pouco desse soft skill de comportamento para dentro da minha equipe. Que deveria ser o oposto, né? Deveria ser o oposto. O soft skill deveria ser, tipo, você aprender a mexer no Excel, que hoje é o hard skill, né? A parte técnica. E o soft, que não é nada soft, é a gente ter resiliência, estruturas, os superpoderes que a gente está falando agora. Né? Exatamente. E aí a gente vai bater um papo e vai conseguir levar isso. Então a gente pode criar programas de treinamento, a gente pode dar palestra, a gente pode fazer mentoria, a gente pode ter um trabalho de, sei lá, supondo, tem alguém escutando a gente aqui e ele tem lá meia dúzia de amigos que também tem bares e restaurantes, também compartilham de dores parecidas. E eles falam assim, pô, a gente quer fazer juntar uma grana aqui e vamos fazer um jantar. Chama a gente. A gente tem feito isso, inclusive. Legal. Para falar sobre como colocar IA dentro do negócio, como trazer tecnologia. Aliás, falem com eles sobre esse assunto. Então, a gente não vai inviabilizar o negócio por falta de grana. Assim, tem vontade, vai acontecer. Eu falo isso para você e sendo coerente, porque, cara, se de alguma maneira o meu caminho, e eu não estou sendo esotérico aqui, mas se de alguma forma o meu caminho é falar, eu falo pra caramba, e essa mensagem que está chegando aí até você fala, porra, eu queria um pouco mais disso. A gente faz acontecer, não tem problema nenhum. De graça nem relógio trabalha, né? Sim. Até o da corda tem que dar corda, mas não é por isso que não vai acontecer. Chama a gente vai bater um papo, a gente converse e entender quais são os parafusinhos aí que tem que apertar na sua cabeça. Legal. E aí, então, desde o tipo, quero ter fazer uma mentoria para melhorar uma questão pessoal, profissional, etc., até, por exemplo, o trabalho que você está organizando, que eu estou enrolado, porque a gente estava em Chicago, agora voltou, de você sentar com a minha equipe, cara, e ajudar a gente a se entender melhor, a se comunicar, falar de comunicação não violenta. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, o projeto nosso lá tem, cara, autoconsciência, tem fazer os disques para a gente perceber como que é o comportamento de cada um, tem a comunicação não violenta, cara, nem lembro, mas tem tanta coisa naquela proposta que você mandou pra gente. Inteligência emocional, Inteligência emocional. Cara, aqui a gente, eu, meu irmão e os nossos líderes, cara, queremos transformar o Benedito no negócio do próximo nível. E não adianta a gente esperar isso do garçom, esperar isso da comida, esperar isso dos nossos clientes, se a gente não está fazendo isso com a gente também, né? Eu digo o seguinte, para quem acha que é caro treinar uma equipe, espere pagar o preço de uma equipe destreinada. Exatamente. Então o objetivo, o dinheiro do cliente é mais importante do que o meu, porque o meu dinheiro, se eu me ferrar, fizer merda, eu vou no banco, eu me viro. Com o do cliente não, é minha reputação que está em jogo. Então se você gasta R$1 comigo, esse R$1 precisa virar 2, pelo menos. Ou seja, o investimento se paga. Né? A gente não está comprando infra, comprar tijolo. Como é que eu, né? Não é o nosso caso. Então a coisa tem que ser coerente. A gente não espreme só porque pode cobrar. Pô, quantos projetos que a gente olhou e falou, os clientes têm dinheiro. Mas não faz sentido. Aí eu não durmo. Não faz sentido, então eu não sou coerente comigo. Então, entender mecanismos de que, cara, não precisa ser caro, não precisa ser trabalhoso, não precisa ser demorado para você se desenvolver. A história de estudar estava associado no passado com duas grandes fases na vida.
colégio, faculdade, acabou. Acabou, não precisa mais. Esquece. Hoje você tem que estudar todo dia. Só que hoje estudar não é mais comprar o livro, ler aquele professor quadrado, aquela coisa chata. É você vir num evento aqui, ver um podcast ali, assistir no YouTube, assistir um vídeo no YouTube. Cara, qualquer coisa. E é zero, custa R$0. Então fica aí um puxão de orelha para você que acha que é a culpa dos outros. www.youtube.com/aoficinadamente. A Oficina da Mente. Instagram. @Felipe Chaia. Acho que deve estar aparecendo aqui. Em algum lugar, Chaia com Y, em algum lugar aí embaixo. E o Instagram da empresa é @a.oficinadamente. Legal. E lá também tem, cara, o Novaes, o Ricardo, são 2 caras que também viraram amigos. Puta, só gente de foda. Pessoas boas se conectam. Tá aqui, ó. Tamo junto. Exatamente. Galera, a gente tá chegando no final. Puta, eu ficava mais 1 hora conversando, mas você tem que subir no palco pra contar pra turma agora como que a gente cria superpoderes, né? Pois é. Mas, cara, obrigado. Você que não tá na Brasel, cara, cria vergonha na cara. Eu falei pouco palavrão hoje. Como que faz pra virar associado da Brasel? www. Temos lá Brasel RMC, aí tem uma aba de associa-se. Então, no www.abrasel RMC tem um associa-se. Se você, cara, é dono de restaurante, acha que, cara, você consegue tocar a tua vida sozinho, que você não precisa de ajuda, não venha ser associado. Mas se você acha que, cara, você pode contribuir, você acha que, cara, a gente precisa se ajudar, você precisa de alguém batalhando contigo para, cara, não ter obrigatoriedade das escalas 6x1, mas tem que ter a liberdade da gente ter, tanto funcionário quanto a gente, fazendo as escalas que a gente precisa, da gente ter desoneração da folha, da gente brigar pela, cara, sair da pandemia e todas as outras lutas que você, dentro do teu negócio, isso é um ponto. Você fala, cara, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, né? Você, como dono de negócio, você tem certas coisas que você consegue fazer. A gente, como a Brasel, trabalhando para você, tem outras milhões de coisas que a gente pode fazer. Então, Paulinho Somuti, todo mundo indo no governo e falar, cara, isso aqui vai dar errado se a gente fizer. Vai dar. Não sei se você está sabendo a escala 6x1. Cara, estamos nessa data. A família tem 4 lojas. Vai explodir, cara, a inflação. Inflação é de 15% a 18% de aumento da inflação em um ano. Então, cara, quem está brigando pelo teu negócio por isso? É a Brasel que está brigando, então faça parte, cria vergonha na cara. E de lambuja, você tem palestras que você vai ganhar superpoder para ser um melhor empresário e assim por diante. Eu dei uma empolgada aqui na puxão de orelha, mas, cara, depois qualquer coisa edita esse negócio. Posso só trazer um adendo aqui, só uma colaboração. A gente, enquanto bicho, a gente é ruim em tudo. A gente é bicho, né? A gente é um animal. A gente não voa, não corre, não nada, não sobe árvore, a nossa mordida não serve para nada, a gente quebra o dente comendo pão, a nossa não tem garra para nada, mas a gente é bom em se organizar socialmente. Aí é isso que vocês estão fazendo, né? Vocês se organizam. Exatamente. Então, nessa história da gente ganhar força no coletivo, eu acho que é isso que vocês fazem. Exatamente, o associativismo e a Brasel. Então, cara, venha. A gente já tem quem que vai ser o próximo palestrante do 34º Encontro de Negócio, que vai ser no dia 30 de junho, já sabemos? Surpresa. Não é a Bia? Não sei se a Bia deu certo. Enfim, você vai ficar sabendo. E quando que vai sair esse episódio? Dia 8. Cara, você está no dia 8 de junho, então, cara, Dia dos Namorados chegando, se prepare, daqui 4 dias, eu falei que, cara, a IA depois fica meio perdida, ela não sabe o que a gente tá falando. Daqui 4 dias, o Dia dos Namorados é uma data super importante, para alguns restaurantes é a data mais importante do ano, para alguns é o Dia das Mães ou o Dia dos Pais, com Copa ainda, então no dia 13 tem jogo da Copa, então se prepare, organize seu salão, cara, converse com a sua equipe, use tudo que você aprendeu hoje aqui e agora hoje é dia 26 de maio. Use tudo que você aprendeu no dia 26 de maio de criar superpoder para preparar a tua brigada, preparar teu restaurante para o Dia dos Namorados e melhor, para a Semana dos Namorados, porque esse podcast está saindo na Semana dos Namorados da Brasel. Faça com que o teu restaurante tenha 4 dias dos namorados e não só um. Chaia, últimos... Se você tiver dúvidas, angústias, aflições, qualquer coisa, manda mensagem no meu Instagram, eu respondo mais do que o WhatsApp. Vai ser um prazer falar com você lá. Obrigado por estarem aqui até agora. Obrigado pelo convite. Valeu a turma que faz a coisa acontecer aqui. E faça a sua parte que a gente faz a nossa. Valeu, galera, e bora voar.